Z igual a 1 e Z maior do que 1. São as três possibilidades que podem acontecer. Quando o fator de compressibilidade de Z for exatamente igual a 1, o que vocês têm que entender desse número? Que o teu gás está sendo igual a um gás ideal. Então, por isso o 1, certo? O 1 quer dizer que ele é nem a mais nem a menos. Se for 0, alguma coisa, quer dizer que o teu gás está produzindo um valor de pressão por volume menor do que se ele fosse um gás ideal. Certo? Então aqui, pressão por volume menor do que um gás ideal. Esse aqui igual ao gás ideal. E aqui, pressão ou volume maior do que um gás ideal. Então, a definição pode ser escrita isso aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa razão, PV dividido por PV ideal. O que estamos escrevendo aqui? Pressão e volume é o que a pressão vezes o volume que realmente existe. E esse PV ideal, a pressão e o volume que existiria se o gás fosse um gás ideal. Mas vocês sabem que um gás ideal tem PV igual a quanto? nRT. Então, isto é, ou ainda, né, tem outro jeito, qual seria outro jeito de escrever? Só com 4 letras. Isso aqui, certo? Então, vamos fazer a continha aqui, completar as tabelas. Se vocês pegam aqui nessa tabela e vamos buscar completar os números, a gente vai pegar pressão vezes volume dividido por nRT. Professor, a partir de situação for aplicar no caso do fator de compressão, considerando que até certo momento ele vai ser um gás ideal, ele só vai ser um gás ideal a partir de certo momento, a partir de certa pressão, ou de certo volume. Pois então, na verdade, esses gases que a gente está considerando na tabela, a gente está supondo o comportamento de gás ideal em todos os momentos. Mas se tu quer saber em outros gases, é justamente olhando para o valor de Z, tu vai ter uma noção se ele está desviando ou não está desviando da idealidade. Tá, mas eu estou querendo dizer quando é que ele começa a desviar da idealidade? Isso a gente vai descobrir depois. Será que vocês estão achando o valor 1 aqui? Zero a continha? Aproximadamente. A menos de arredondamentos, porque a gente tem os arredondamentos que a gente fez, dá todos o valor 1. Lá.
gás ideal, ele sempre dá o fator de compressibilidade igual a certo? Isso aí é bem o que a gente estava comentando aqui. Professor, lá no fundo o Z não seria maior que 1? Ou a última? Ah, escrevi 0 aqui, né? É verdade, obrigado. Sim, é comparado com 1. 0 seria um absurdo. Acho que 1. Maior. É maior. Não. O primeiro é menor. Bom, agora eu vou pegar e imaginar junto com vocês um daqueles efeitos num gás, tá? Vamos dizer que o nosso gás não é mais um gás ideal. É um gás que a gente quer comparar com o gás ideal. Então, para efeito de comparação, está aqui essa linha horizontal no 1. Z valendo 1 é o comportamento de um gás ideal. Agora, pode predominar os efeitos do tipo A e os efeitos do tipo B que nós chamamos. Efeito A é de atração. O que a atração faz com o volume do teu gás, ou com a pressão do teu gás? Diminui. Então, o que ocorreria aqui com o efeito predominantemente do tipo A, de atração? O que aconteceria aqui se eu tivesse que desenhar a linha de um gás que não fosse ideal? Ela ia dar uma caída aqui, certo? Que a gente desenhou antes. Então, eu vou desenhar aqui. Ela seria assim. Aqui, um gás não ideal. Onde os efeitos de atração predominam. Pergunta para vocês aqui, por que é que essa linha vai se afastando do conforme aumenta a pressão? Eu deveria ter um limite ali por causa do efeito do B? Sim, vai ter, isso vai ter. Depois. Uma coisa de cada vez. Então aqui, ó, quando eu vou daqui para lá, o que eu estou fazendo com o gás? Comprimindo o meu gás. E aí as moléculas estão mais pertinhas umas das outras, certo? E daí o efeito, esse desvio, vai ficando cada vez mais pronunciado. Agora, se fosse um outro gás onde prepondera os efeitos do tipo B. Ah, e desvia para cima, né? Aqui. Aqui.
Note que eu vou chamar aqui de duas regiões aqui, eu vou chamar de região 1 e a região 2. Note que na região 1 o gás está mais rarefeito ou mais comprimido? Na região 1. Rarefeito. Na região 1 o gás está mais rarefeito. Com isso, suas moléculas interagem menos. E se as moléculas interagem menos, ele tem um comportamento mais perto de um gás ideal. Com isso, comportamento. Aproxima-se. De um gás ideal. Mas na região 2 temos um gás mais denso. Moléculas interagindo bastante. E por interagirem bastante, tu fica mais longe da realidade. Então o gás fica eu anotei aqui uns dados de CO2. CO2 é um gás real, né? O CO2 de verdade, não é uma equação de gás ideal que eu vou usar aqui. Eu vou pegar os dados que foi feito no experimento mesmo. Então, CO2, dados experimentais. Obtidos. Temperatura de 100 graus Celsius, ou seja, 373 kelvins. E os dados são os seguintes. E a quantidade de gás é 1 mol. Então, nesse caso, tu tem pressão P, volume litros. Daí a gente vai tratar de descobrir o que está acontecendo. Então, aqui, os números que foram obtidos, pressão de 0,0
537. Deu pressão de 50. Ah, não, peraí, inverti aqui. Escrevi na esquerda que está no direito. Na pressão de 50 atmosferas, o volume de 0,537 litros. 75 atmosferas, 0,332. E 100 atmosferas, 0,226. Então, e com esses números que vêm do experimento, vamos ver, completar a tabela aqui, por favor. Depois fazer um gráfico, aquele estilo de lá, e ver o que acontece. Meus amigos, estão achando esses mesmos números que estão escritos ali? Bom, que bom. Então tá. Se a gente fosse dizer que o CO2 vai ser desenhado aqui no diagrama, ele corresponde a qual dessas três retas aproximadamente? A verdinha? Essa de baixo aqui? Vocês percebem que o primeiro ponto daquela tabela, o primeiro valor de Z da tabela, é o gás mais rarefeito, um pouco mais rarefeito. Tá, todos os três são bem comprimidos, 50, 75 e 100 é bem comprimido. Mas qual é que é o menos comprimido deles? É o 50. E esse aqui seria, então seria por aqui esse ponto, certo? Alguma coisa assim. Próxima pressão, 75, seria aqui. E a próxima pressão, 100, seria aqui. Vocês percebem que o valor de Z está sempre abaixo de 1. E cada vez ele está descendo mais. Não é isso? É isso que a gente está encontrando por aquela tabela. Então aquele gás ali certamente não é um gás que se comporta que nem um gás ideal. Então, se tu aplicasse PV igual a NRT, os resultados não seriam muito bons.
muda a temperatura, o desvio dele, ou sei lá, a compressão dele seria a mesma do que é o PDI ou não? Não seria a mesma. Olha só. Vamos imaginar por que isso. Imagina que eu tenho esse gás a 100 graus Celsius, certo? Ele está a 100 graus Celsius. Agora imagina o seguinte. 100 graus Celsius quer dizer moléculas rápidas, certo? Que é uma temperatura quente. Tá, agora vamos escolher uma temperatura mais fria. O que acontece com as moléculas numa temperatura mais fria? Elas são mais lentas, correto? Tá, primeira coisa, estão mais lentas. Concordam com isso? Quando uma molécula, imagina aqui uma molécula e a outra molécula. E essa aqui, digamos que essa aqui está parada, eu estou segurando aqui na minha mão. E a outra molécula vai passar zunindo. Será que ela vai sentir um efeito de atração muito forte? Acho que não, né? Agora, se essa aqui vier lentamente passando perto do meu seguro, não vai ter mais chance de exercer a força de atração? Então, as forças de atração não são dependentes da temperatura. Um gás mais frio vai ter o efeito de atração bem mais pronunciado. Um gás quente, as atrações ainda existem, só que são fraquinhas. Certo? Então, essa característica aqui. A 100 graus Celsius seria isso. Agora eu pergunto para vocês, tá, vamos trocar de temperatura aqui. Esse aqui foi a CO2 a 100 graus Celsius. E agora eu queria que vocês desenhassem o que vocês acham que acontece a 0 graus Celsius, por exemplo. O que seria aqui o que eu preciso desenhar a 0 graus Celsius? É uma reta inclinada, é horizontal, inclinada para cima, inclinada para baixo. O que eu tenho que fazer? Para baixo. Ela é inclinada para baixo? Primeiro, é para baixo? Vocês concordam que é para baixo? Só que ela é mais para baixo do que essa ou menos para baixo do que essa? Menos. A 0 graus Celsius, menos inclinada para baixo. Você pensava que a 0 graus Celsius as moléculas se atraíam mais? Elas se atraem mais a 0 graus Celsius? Se as moléculas se atraem mais, o gás vai ficar cada vez menor. Então, é o desvio para baixo que indica que o gás está menor do que o ideal. Não, para cima fica uns pontos de nós. Para baixo. É para baixo. É para baixo. E seria mais ou menos assim. CO2 a 0 graus Celsius seria descendo mais para baixo, certo? Seria uma descida mais inclinadinha. A gente pode botar na tabela e calcular isso e convencer vocês, tá? Olha só. Imagina que o que teria acontecido, digamos, com essas mesmas pressões aqui, uma temperatura mais fria. O que teria sido esse volume? Menor, correto? Esse aqui, menor. Esse aqui, menor. Todos eles ficariam menores. Então, esses números aqui também ficariam menores. E com isso, aquela reta inclinada desceria mais. Então, tu ganharia uns pontinhos por aqui. Agora, vamos imaginar CO2 a temperatura alta. Vamos pegar o CO2 a temperatura muito alta. Aqui, CO2 a 500 graus Celsius. O que vocês acham? Não sei se 500... Tá, 800 graus Celsius. 800 graus Celsius, tá bom para vocês? A temperatura alta. O que vai acontecer? Em vez de cair mais, ela vai ficar tendendo a subir, certo? Sim. Aqui. Beleza? É isso que obtém. Então, efeitos de atração
E no meio do caminho não vai ter uma temperatura que vai deixar ele bem na horizontal, a curva dele bem na horizontal.